Hey pessoas, Bússola Pessoal Podcast começando uma jornada emocionante de autodescoberta e desenvolvimento de marca pessoal. Eu te convido hoje a se inspirar com as experiências e insights do nosso convidado especial de hoje. Ele é cristão, esposo da Fabiana e pai do Miguel, graduado em Engenharia de Produção, Engenharia de Produção Mecânica, pós-graduado em Liderança e Inovação e especializado em Gestão do Conhecimento. Atua há mais de uma década de atuação aí no mercado de defesa, onde adquiriu uma vasta experiência em gestão de projetos, suporte gerencial e implantação da gestão do conhecimento em empresas deste segmento. Com vocês, Thiago Ribeiro. Primeiro, muito obrigado pelo seu aceite, disposição e disponibilidade, Thiago. Boa noite, André. Para mim é uma honra, um privilégio, uma satisfação imensa poder participar aqui desse podcast com você. Fico muito feliz pelo convite e para mim é uma verdadeira honra poder fazer parte desse projeto. Passando a bola para você aí, fala um pouquinho mais de quem é o Thiago aí, além da bio. Olha, como você disse, né, acho que eu posso começar dizendo, né, o primeiro item da minha bio é que eu sou cristão, né, então eu sigo fielmente, né, busco, né, viver aquilo que Cristo nos ensinou, né, eu busco estar alinhado, né, tanto o meu objetivo profissional, como a minha conduta, a maneira como eu me porto, né, profissionalmente e pessoalmente, dentro daquilo que a palavra de Deus vai nos guiar, né. E em relação à parte familiar, eu me esforço para ser o melhor pai para o Miguel, né? O Miguel é um garotinho peralta de 3 anos, é a alegria da nossa casa, né? Posso dizer que ele é a minha missão de vida, né? Porque não começa em mim, né? Na verdade, começa nele o meu propósito de vida, né? Então, não é sobre a sombra que a nossa árvore pode produzir, mas sobre o bem que os nossos frutos podem gerar no mundo, né? Então, é sobre ele. Então, ele é minha grande missão nesse mundo, eu não tenho dúvida disso. E a minha esposa também, né? Fabiana, minha parceira, minha companheira, guerreira, batalhadora, que eu amo e admiro muito. E esse sou eu, sou uma pessoa apaixonada por aquilo que faz, apaixonado pela família, pelos amigos, e sempre disposto a ajudar, sempre disposto a contribuir. E acho que esse sou eu, né? Sempre aberto a ajudar. Eu acho que, resumindo bem, é isso daí. Bacana, Thiago, muito bom. Gente, começando aí o nosso bate-papo, eu queria falar com você um pouquinho aí, se você pode contar algumas experiências, né, influências que você teve durante a sua infância aí, que acabaram te moldando tanto a sua personalidade quanto a sua visão de mundo, e até mesmo te direcionou de alguma forma para sua trajetória profissional aí. Olha, eu acho assim, falar da minha infância, não tem como eu falar dela se eu não falar do meu avô, né? O meu avô, ele é um grande homem, né? Ele me ensinou muita coisa, né? Que eu posso dizer que o valor sobre o trabalho, principalmente sobre o trabalho, né? Valorizar o seu trabalho, valorizar o fruto das suas, né, do seu suor, das suas mãos, isso eu aprendi com ele, porque ele não teve muito estudo, mas ele sempre batalhou, ele sempre correu atrás, sempre foi assim, sempre sustentou a família. E como eu sou o neto mais velho, eu sempre tive muito assim proximidade com ele, né? Então na minha infância eu passava muito tempo, né, assim, com ele, principalmente nas férias, né? Então eu ia passar as férias no sítio dele e eu andava com ele atrás dele, para cima e para baixo, no meio do mato. Eu colocava a minha botina de borracha, né, aquela bota 7 léguas, e ia atrás dele, para onde ele ia. E o tempo todo, ele contando as histórias de vida, ele contando as experiências que ele viveu de trabalho. Então, tudo isso, eu posso dizer que ele é a minha referência de homem de honra, né? Então, eu aprendi muito com ele. Ele não é perfeito, tem os defeitos dele, mas eu aprendi muito com ele. Né? Ele me ensinou o valor do trabalho, o que é você ser o líder, né, o chefe da sua casa, de você como homem sustentar, não que, né, a mulher não possa trabalhar, nada disso, mas você como homem, né, exercer o seu papel, né, exercer a sua função de guiar a sua família, de você sustentar o seu lar, de você estar ali, né, de mostrar
sua força, sua masculinidade para sua família, né? Então isso eu aprendi muito com ele, né? No entanto que quando eu passava as férias lá, eu era o único neto que acordava às 5, 6 horas da manhã para ir ordenhar vacas com ele. Sim, eu sei ordenhar vaca. Também enferrujado, mas eu aprendi com ele, né? Então, são coisas que me marcaram, né? Eu até falo para minha esposa que esse tipo de convivência, né, na roça, com o avô, é algo que eu acho muito bom, eu acho fundamental que o Miguel tenha esse tipo de experiência, porque isso forjou o meu caráter, forjou quem eu sou. Então, eu acho que a base de quem eu sou vem dessa época, vem ali desse modelo que eu tive, que foi o meu avô, né? Principalmente em relação a você valorizar o trabalho, e você valorizar aquilo que é do suor, né, do que você conquistou com suas mãos, né? Então eu acho que, assim, minha dedicação ao trabalho, a valorização do que eu faço, vem, acho que, dessa época. Que bacana, Thiago. Muito interessante esse ponto, né? Esse vínculo que você tem com seu avô e o quanto ele te forjou, né? Pra você tomar essa responsabilidade, né? E principalmente entender, né? O que é a hombridade, né? Falando um pouquinho aí sobre o início da sua carreira, quais foram os primeiros passos que você teve aí? Onde você começou? Fala um pouco pra gente. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, porque por eu ter, essa, como eu disse, essa proximidade com meu avô e desde pequeno valorizar o trabalho, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos. O meu tio, ele tinha um chaveiro, ele ainda tem, na verdade, hoje, ainda. E eu comecei a trabalhar com ele ali, trabalhando meio período. E isso só reforçou em mim essa importância de do trabalho. Por quê? A minha primeira grande conquista foi ali com ele, quando eu consegui comprar o meu primeiro celular. Então isso para mim me marcou muito, porque, poxa, foi o primeiro fruto do meu trabalho. Falei, nossa, eu trabalhei aqui, meu tio não ganhava pouco, ganhava pouquinho, mas eu consegui juntar um pouquinho e fiz algumas parcelinhas, eu consegui comprar o meu primeiro celular. Né? Não era um smartphone, naquela época não tinha ainda, era uma marca, acho que nem existe mais, que é o Kyocera, aquele celular cinza, tijolão. Ó, entregando a idade aí, ó. Foi e foi o meu primeiro aparelho celular. Então, foi a primeira grande conquista. Então, isso só reforçou em mim a importância do trabalho, da dedicação, de eu, de fato, trabalhar, né, de me entregar aí ao emprego. E o que acontece? Depois disso, né, contando assim rapidamente sobre o início da minha carreira, eu parei de trabalhar com meu tio para fazer Senai. Aí eu dividia meu tempo entre escola e Senai, que foi algo que assim, foi fundamental também no início da minha carreira, né? Até por sinal, esse Senai foi patrocinado pelo meu avô, né? Então ele que patrocinou ele que fez esse investimento em mim. Então, assim, a primeira porta de emprego formal, carteira assinada, foi graças ao Senai, né? Então, logo assim que eu finalizei, fiz 18 anos, eu consegui um emprego numa retífica de motores, e ali eu comecei a ganhar experiência de tipo assim, um trabalho formal, carteira assinada, de ter horário para bater cartão. Então ali eu comecei já a conviver com esse ambiente, né? E aí eu falei, não, eu não posso parar aqui, eu preciso aprender mais, eu preciso conhecer mais. E foi aí que eu decidi fazer faculdade. E com o que eu ganhava na época, a única que eu consegui encaixar ali dentro do meu salário foi um tecnólogo em logística, que fiz na Anhanguera, né? Eu nunca, assim, na verdade, eu nunca procurei uma faculdade federal nem nada disso, né? Tem um ponto que hoje eu vejo que foi uma falha minha, né? De eu achar que eu não era capaz. Então, acabei que eu não procurei, né? Mas isso é um fato, eu não procurei uma faculdade federal, nunca nem fiz um vestibular para uma faculdade federal, porque eu achava que, naquela época, eu achava que eu não era capaz. Então, eu fiz uma faculdade particular ali na Anhanguera. Isso me abriu uma outra porta, assim como o Senai tinha aberto, me abriu uma outra porta de emprego numa empresa de logística reversa. E ali nessa empresa eu comecei a ganhar um pouco mais de experiência de uma outra área, de uma outra perspectiva, na
na retífica de motores, chão de fábrica. Depois, ali de logística reversa, que eu já comecei a trabalhar no escritório, eu fazia cálculo de rota, né? Então, naquela época não tinha o Waze, não tinha o Google Maps, então a gente meio que tinha o Google Maps, mas não tinha essa facilidade de você colocar os destinos e ele te traçar a melhor rota, né? Então, o meu papel também era isso, né? De exato, estabelecer. Eu era eu fui precursor do Google Maps e do Waze. Eu fazia ali as rotas de coleta, de entrega para os motoristas, né? E aí, ali eu comecei a ganhar experiência até que Deus me abriu uma porta na empresa que qual fiquei quase 13 anos, que foi a Avibras, né? Então, essa porta de emprego abriu para mim num cargo inferior, mas como eu vi que era uma empresa maior, que eu tinha uma possibilidade de crescimento, eu falei, não, cara, eu vou, o salário ainda era melhor. Eu falei, eu vou. E eu fui, né, entrei lá como ajudante de produção, e ali eu comecei, né, como eu disse, como eu valorizo muito o trabalho, eu comecei a me dedicar ao trabalho, a empenhar mesmo, né, de levar aquilo a sério, né, de não, de certa forma, assim, honrar os meus empregadores. Eu sempre fiz isso, eu sempre procurei honrar os meus empregadores, né. Então, assim, se eles estão. Lógico, é uma via de mão dupla, né? Você entrega o seu trabalho, você recebe o seu salário. Então, da minha parte, eu sempre procurei fazer com excelência aquilo que me era colocado, que me era. Então, isso me abriu portas, né? Você fazer o seu trabalho com excelência é muito bem visto, independente de onde seja na produção, seja no escritório, você fazer com excelência, com dedicação, isso te abre portas, né? Então, assim, eu comecei ali e ali, como eu ganhava um pouquinho mais, falei, não, acho que hoje eu consigo fazer a faculdade que eu sempre sonhei, que era engenharia de produção. Falei, então dá para encarar. Então eu fui, comecei a fazer. O início foi assim um período bem desafiador, porque eu trabalhava no primeiro turno, né? Eu entrava às 6 horas da manhã, acordava 4 e pouco da manhã e chegava quase meia-noite da faculdade. Então foi uma fase bem desafiadora mesmo. Sorte que eu tinha 20 anos, porque se fosse hoje eu não tinha pique para isso. Então, o legal foi isso, né? Então, tudo aconteceu no tempo certo, né? Então, isso aconteceu numa época em que eu tinha energia para conseguir fazer isso, né? Não que hoje eu não tenha, mas a gente vai envelhecendo, a gente não vai tendo mais o mesmo pique que antigamente. Então, a minha energia de juventude eu não gastei em balada, gastei trabalhando e estudando, né? Então, isso foi algo que, que foi muito positivo, muito bom, e eu ter feito essa faculdade me abriu muitas portas dentro da empresa, né? Então, a oportunidade de eu migrar da produção para o escritório, para trabalhar com planejamento, então isso foi algo que me possibilitou, né? A faculdade, o estudo. Eu nunca parei, sempre fui buscando me aprimorar, né? Sempre fui buscando evoluir, né? Então, acho assim que em relação ao início da minha carreira, a chegar a ser um engenheiro de planejamento, né? Que eu comecei a exercer de fato aquilo que eu estudei, né? Então, foi assim, foi bem árduo, foi com bastante dedicação, com bastante empenho e claro, com equilíbrio, né? Acho que o segredo na vida é o equilíbrio. Não adianta você também se matar de trabalhar para que você cresça na empresa ao ponto de você prejudicar a sua saúde, prejudicar os seus relacionamentos. Então, eu acho que o X da questão é o equilíbrio, é você fazer com excelência, se dedicar, né? Você se empenhar, mas ter equilíbrio, né? Saber dedicar um tempo para a família, saber dedicar um tempo, no caso, na época eu namorava a Fabiana, então ter um tempo para dedicar para ela também, né? Então, o fato é que uma coisa, abrindo um parênteses aqui, eu admiro muito minha esposa porque a gente começou a namorar num período que, cara, a gente não tinha nada, a gente não tinha nada. Então a gente conquistou e cresceu juntos, né? Tinha vezes de a gente querer ir no cinema, não tinha dinheiro, porque meu dinheiro é tudo para faculdade. Ela falou assim: não, amor, vamos, eu pago. Eu falei: ô, é com essa mulher aí que eu quero casar. Falei: vamos embora, tamo junto. Então, a gente valoriza essas coisas, né? Então, tanto eu e ela, às vezes a gente conversa, né? A gente para e brinca, né? Fala, nossa, a gente fazia coisas naquela época que hoje eu não faria, né? Pegar ônibus para ir viajar, não sei o quê. Mas, porque são fases diferentes, né?
Então a gente valoriza muito tudo isso que a gente conquistou juntos, né? Então se eu cheguei onde eu cheguei também, tem um fator crucial aí que foi ela do meu lado, né? Ela sempre me impulsionou, ela sempre me motivou, né? Quando eu me deparei com dificuldades, problemas que às vezes me faziam desanimar e querer desistir da minha trajetória, ela não, vai, continua, você é capaz, você pode, me dando palavras de afirmação. Isso também me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje, né? Porque eu tive ela do meu lado também ali, me impulsionando, né? Thiago, aprofundando esse ponto aí, antes de você chegar e continuar mais sobre a sua trajetória, você fez essa transição, né? Sobre chão de fábrica. Eu falo chão de fábrica porque eu sei que eu também fiz Senai e tudo mais, já trabalhei também da parte de indústria. E aí você ia para uma coisa muito mais operacional, né? De maquinário e tudo mais, é algo mais pesado realmente por turno. E aí você fez essa transição, você já tinha esse objetivo de fazer engenharia de produção e tudo mais, e aí você galgou oportunidades, né, para você ter a situação financeira suficiente para você conseguir custear isso. E como que foi essa transição? Muito, muito interessante e bacana, porque conta um pouquinho também da empresa, né, como ela é aberta para fazer isso, né, porque dependendo do tipo de empresa e cultura, às vezes é muito difícil você conseguir ter abertura interna para que você consiga subir ou migrar de setores. E aí, como que foi para você essa migração? Sair de algo muito operacional para algo de uma rotina de escritório e administrativa? Bom, a verdade, André, é que foi o seguinte: quando eu estava fazendo faculdade, eu já estava buscando oportunidades, né, no escritório, seja no escritório de processos dentro da empresa, do planejamento. Só que até tem um fato curioso que me marcou de uma maneira não tão positiva assim, que eu acho que eu vou partilhar aqui, depois eu já emendo na resposta da pergunta, que foi um dos motivos que quase me fez desistir. Fui falar com o antigo gerente, por isso que nós que exercemos o cargo de liderança, a gente tem que saber muito bem o feedback e o que a gente fala para os nossos liderados. Porque eu fui falar com esse meu gerente, eu não fui pedir aumento, eu não fui pedir promoção, falei, olha, fulano, eu estou fazendo faculdade de engenharia, eu preciso fazer um relatório de estágio, eu queria uma oportunidade, nem que seja algumas poucas horas do meu dia com um profissional que da área de engenharia de processos, para que eu aprenda e para que eu possa fazer esse relatório de estágio, né? E resumindo, porque ele deu uma palestra lá, né? Resumindo a conversa, o que ele disse foi o seguinte, que isso me marcou muito. Falou assim, não é porque a pessoa faz engenharia que ela vai ser engenheiro um dia. Falei, poxa, né? Isso foi, cara, foi como uma adaga, né? Falei, poxa, é o meu sonho, eu tô me batalhando aqui para conquistar isso, eu recebo uma dessa, poxa vida, cara. Então, eu saí de lá arrasado. E aí, contei isso pra Fabiana, ela falou, não, você não pode desistir, continua, ele não sabe o que ele tá falando e coisa e tal. Então, depois eu cheguei, né, a conquistar o cargo de engenheiro, né? Então, isso para mim foi uma vitória e eu também não me deixei abalar por palavras de pessoas que não tinham sabedoria para orientar ou para instruir. Bom, abrindo agora, respondendo a sua pergunta, a minha transição se deu da seguinte maneira: o setor que eu trabalhava passou por uma baixa e precisou fazer cortes. E aí, o meu chefe na ocasião virou para mim e falou: Thiago, você é o único que é solteiro, você é o único que está fazendo faculdade, você é o único que tem estudo. Então, o critério que eu escolhi para demitir alguém é esse. Então, infelizmente, eu vou ter que desligar você, porque todos os outros caras não têm estudo, né? Tem o colegial, são pais de família, então o meu critério foi esse. Hoje eu entendo, não vejo com maus olhos, porque de certa forma isso me abriu uma porta depois. Porque eu fui desligado da Vibras, fiquei alguns 5 meses fora, foi o tempo de eu receber o meu seguro-desemprego, e a Fabiana trabalhava nessa empresa também, na Vibras, né? E aí ela viu algumas vagas, ela começou a mandar direto para os gerentes, porque onde ela trabalhava, né, ela tinha um certo nível de influência no bom sentido, né, de que ela tinha acesso aos gerentes, né, ela era secretária de um diretor, então ela tinha acesso direto aos gerentes,
Então, quando ela via uma vaga, ela, olha, né, entregava ali o currículo, né? E aí eu fui chamado para fazer o processo seletivo, né? Passei por todo o processo seletivo e, né, como diz o protocolo, e aí que eu fui escolhido, né? Por eu já estar na empresa, por eu já ter trabalhado, por eu já conhecer a cultura da empresa, por eu já estar familiarizado com os processos, por eu já estar familiarizado com as rotinas da empresa, isso foi algo que pesou, né, na decisão, né? Então, até o meu antigo gerente, né, quando ele me contratou, ele falou: Thiago, o que pesou na sua contratação foi o fato de você já ter trabalhado aqui. E aí ele falou assim: eu fui atrás para saber o porquê que você foi desligado, e as pessoas que trabalharam com você falaram muito bem de você. Falaram que você é uma pessoa dedicada, que o motivo pelo qual você foi desligado foi por esse, que foi o que eu acabei de contar. Ele falou: então, nada mais que justo do que eu te dar essa oportunidade, ainda mais que você conhece todo o contexto da empresa. E aí que eu comecei a trabalhar na parte de planejamento, né? Então eu entrei como auxiliar de planejamento ali no escritório. Então a gente fazia gestão de projetos, né? Então na ocasião a engenharia tinha bastante projeto em desenvolvimento. Então cada pessoa da nossa equipe, né, tinha um engenheiro de planejamento e um auxiliar de planejamento que cuidavam de alguns projetos. Então eu entrei ali fazendo essa parte de planejamento e gestão de projetos. Aí que eu comecei a ganhar essa experiência em gestão de projetos, né? E resumindo, foi isso. Esse foi o meu período de transição do operacional para o escritório. Que bacana. E nesse meio tempo aí, Thiago, que você teve aí dessas suas experiências e sua trajetória até o momento aí, quais que você coloca aí como momentos cruciais que impactaram, né, de forma significativa a sua trajetória, seja um ponto de reflexão, um momento de virada, que você fala assim, esses pontos aqui realmente fizeram eu mudar minha trajetória ou repensar como eu vou seguir daqui para frente? Então, uma coisa que eu acho assim que eu acho que todo líder tem que ter atenção, todo gestor, porque muitas das vezes você tem um diamante bruto nas mãos. Não estou querendo dizer que eu sou uma joia rara, não é essa a questão. Mas, como eu disse, eu não me achava capaz. Né? Eu não me julgava, por exemplo, eu não prestei uma prova para uma faculdade federal, uma faculdade pública, porque eu não me achava capaz. Então, o que acontece? Foram passando os anos, eu passei por alguns gestores ali no planejamento da engenharia, até que chegou um dos penúltimos gestor meu, o Celso. É uma pessoa que até quando você me perguntou ali na hora que eu estava fazendo uma reflexão sobre os temas do podcast, né? Ele é uma das pessoas que são referência para mim, porque ele impactou muito positivamente a minha vida profissional. Então, o caminho, a trajetória que eu tomei foi porque ele me direcionou para um caminho. Porque ele viu em mim um potencial, porque ele viu em mim algo que eu não estava vendo, né? Talvez por conta de baixa autoestima na ocasião, eu não sei. Ele viu algo e ele resolveu investir em mim. Então, ele era meu supervisor, meu gestor, e falou: Thiago, o nosso diretor, ele nos deu uma encomenda que é implantar a gestão do conhecimento. Aí eu falei: implantar o quê? Ele falou: implantar a gestão do conhecimento. Eu falei: mas o que é isso, Celso? Ele falou assim: então, vou precisar que você... Eu falei assim: eu sei. Ele falou assim: eu sei, porque é da outra empresa que eu trabalhei, é assim, assim, assado, mas eu vou precisar que você estude, eu vou precisar que você aprenda, procure cursos, a empresa vai investir em você. E aí foi que, acho que assim, o maior ponto de inflexão na minha carreira foi isso, foi eu me deparar com algo que eu não conhecia, que é a gestão do conhecimento, que eu nunca havia ouvido falar, e eu fui exposto a esse desafio. Falei: olha, você vai ser o responsável por implantar isso aqui. Então, ele me deu a responsabilidade, ele me deu a autonomia, e ele me deu assim, ele acreditou em mim, ele apostou em mim, ele investiu em mim. Então, acho assim que isso é algo que todo gestor tem que ter atenção, porque às vezes, como eu disse, às vezes você tem um profissional ali que só precisa de uma lapidada, só precisa de um direcionamento. Por quê? Porque tem força de vontade, tem garra, tem dedicação, mas muitas vezes tem alguns aspectos pessoais, de repente, como eu disse, em relação à autoestima, não teve um direcionamento correto, profissional na infância, então de repente às vezes
é você, de fato, investir, você identificar isso na sua equipe e dar um direcionamento, né? Então, assim, ele me apontou para um caminho onde eu comecei a estudar. Eu fiz um curso de capacitação, né, na SBGC, que é a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, que é um curso de gestor do conhecimento. Então, eu recebi uma certificação de gestor do conhecimento e ali eu conheci pessoas, conheci a comunidade prática da SBGC, que reúne profissionais de diversas empresas para falar sobre gestão do conhecimento. Então, eu comecei a ficar em exposição a esses ambientes. E esses ambientes começaram a me moldar, começaram a abrir a minha mente, a fazer com que eu buscasse mais, estudasse mais. Ali eu conheci, fiz network, porque às vezes as pessoas acham assim que, não, deixa eu pegar o contato da pessoa ali para ver o que eu consigo tirar de conhecimento dela. Não, um network saudável é aquilo que você dá o seu contato querendo ajudar a pessoa. Então, por eu ser sempre assim, estar sempre disposto a ajudar, estar sempre disposto a contribuir, isso me abriu portas. Né? Portas no sentido de pessoas me ensinarem, compartilharem o que sabem. Por quê? Porque eu sempre estou disposto a ajudar. Oh, me ajuda com tal coisa, estou querendo fazer tal coisa de gestão do conhecimento, você me ajuda? Eu falei, cara, com certeza, conta comigo. Né? Então, eu comecei a fazer trabalhos voluntários dentro da SBGC, porque a SBGC ela é ela não é uma organização sem fins lucrativos, né? Então ela é uma associação de profissionais de gestão do conhecimento. Então ela não visa lucro, apesar de ter algumas ações que ela trabalha com consultoria e coisa e tal, mas o foco não é uma empresa que visa lucro, né? Então eu comecei a fazer trabalhos voluntários, comecei a fazer trabalho voluntário na comunidade prática e aí logo ali no primeiro ano, engajado com esses trabalhos, eu recebi uma premiação de profissional revelação de GC, né? Olha isso. Então, eu dentro da comunidade prática, eu recebi essa premiação, né? Então, para mim isso foi muito bacana, foi algo que trouxe, assim, muita satisfação, né? E reconhecimento do meu empenho, da minha dedicação, né? Então, isso também foi algo que virou uma chavinha, falou, olha, eu sou capaz. Então, isso também fez com que eu acreditasse mais em mim, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, porque eu não posso ficar me achando, porque senão eu sou arrogante. Não é isso, né? Não é. Você precisa saber o seu valor, você precisa saber quem é você precisa saber o que te faz precioso e valioso. Então, quando você tem isso dentro de você, fala, não, eu sou valioso, eu sou valioso como pessoa, sou valioso como profissional. Você une isso, né? Você identifica o seu valor e une isso com a excelência naquilo que você entrega, e você entregar da melhor maneira possível, né? Isso te abre portas, isso te traz a um outro nível, né? Então, eu acho que isso foi crucial para mim. Que lições valiosas, né? Você levantou aqui alguns pontos que eu achei muito interessante, né? E como líder, né? Você falou muito claro aqui, eu acho que foi muito interessante a gente validar que, como líder, gestor, você precisa ter um olhar atento, né? Para as pessoas, começar a buscar ali realmente. E como um gestor e líder, você deve fazer com o seu time ou com pessoas que estão sob sua responsabilidade, que você está guiando ali, dar direção, né? Dar direção e não só isso, dar responsabilidade, acreditar, investir e dar autonomia. Sensacional esses pontos. E além também desse ponto aí, é justamente isso, com todos esses embasamentos que você consegue, e aí a gente conseguiu ver aí claramente na sua trajetória que você falou, você começou a moldar a sua mentalidade, você começou a se relacionar com outras pessoas, você começou a contribuir de forma generosa, até que você conseguiu garantir aí ter uma premiação, ter uma valorização, e isso também repercutiu em você, né? Que você começou a ver que você realmente era capaz de fazer e entregar tudo aquilo. Uau, uau. E aí? Tá curtindo esse bate-papo? Ele tá te gerando insights, repercutiu de alguma forma em você? Então eu te convido pro famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curte aí, vai, não te custa nada. Comenta, eu quero ouvir o que você tá achando do episódio. E claro, compartilha. Eu sei que você tem alguém em mente aí que você vai mandar esse vídeo. E outra, não posso deixar de falar, se inscreva aqui nesse canal. E para não perder os próximos episódios, ativa o sininho. Sobre a questão de gestão do conhecimento que você falou aí,
público está querendo saber, os ouvintes aí estão entendendo o que é gestão do conhecimento. Bom, André, a gestão do conhecimento, basicamente, eu posso falar aqui, são rotinas, são métodos para você gerir o conhecimento que é gerado dentro da organização. Só que, de uma maneira um pouco mais ilustrativa, né, a gestão do conhecimento, eu vou trazer aqui um exemplo lúdico para você ver como que a gestão do conhecimento está em tudo na nossa vida, não só dentro do ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo hoje aqui tem uma receita de um bolo, uma receita de um doce, uma receita de algo que era da bisavó, que passou para a avó, que passou para a mãe, que passou para o pai. Isso veio vindo às gerações. A grande maioria das famílias tem essa receita, que é a receita de família. Então, o fato dessa receita vir passando de geração em geração, isso é gestão do conhecimento. Então, a gestão do conhecimento, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquilo que foi desenvolvido, aquele conhecimento que foi criado dentro da organização e vai estabelecer ferramentas, métricas e maneiras de que você perpetue esse conhecimento dentro da companhia. Então, vamos pensar, isso é muito forte em empresas que desenvolvem tecnologia. Porque você está desenvolvendo um sistema, você está desenvolvendo algo, uma tecnologia disruptiva, você não pode deixar que esse conhecimento fique apenas na cabeça do profissional. Porque o profissional pode receber uma proposta de emprego melhor e falar, olha gente, obrigado, gostei da empresa, mas tchau. O desafio lá vai ser mais bacana, o salário lá vai ser melhor. Então, muitas vezes o profissional vai, ou ele se aposenta. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar. A gestão do conhecimento ela é como se fosse uma gestão de riscos olhando para o conhecimento. Então, você trabalha de maneira preventiva com a gestão do conhecimento, identificando quais são os conhecimentos relevantes para o seu negócio, quais são os conhecimentos que fazem o seu negócio acontecer. Então, você identifica esses conhecimentos, trabalha com eles, identifica onde você tem gap, onde você tem risco de perda de conhecimento, e aí o que você faz? Você atua nessa gestão. Então, igual com uma gestão de risco. Então, se você tem um conhecimento que você identificou que está em risco de perda, você precisa agir antes de perdê-lo. Então, não adianta, poxa, o profissional se aposentou, o profissional foi para outra empresa. Agora eu quero capturar o conhecimento dele. Eu falei, sinto muito, é tarde. A gestão do conhecimento, ela não é uma manutenção corretiva. A gestão do conhecimento é uma manutenção preventiva. Você faz certas manutenções do seu carro para que ele não te deixe na mão. Para que você não fique parado na beira da estrada. Depois que ele quebra, o prejuízo para você fazer uma manutenção corretiva é muito maior. Dependendo de onde você estiver, você vai ter que chamar um guincho, você vai ter que levar para o mecânico, a sua viagem, seu passeio já era. Então, é isso, é você atuar com antecedência, é você antever essa perda, né? É você se antecipar, porque quem antecipa governa. Então, você antecipa, você trata esse conhecimento antes dele ser perdido. Né? E não só isso, não só o risco de perda, mas a gestão do conhecimento também vai trazer ferramentas para facilitar a disseminação e a multiplicação do conhecimento. E também a geração de novos conhecimentos. Né? A gente até fala muito na empresa que eu estou hoje que a gestão do conhecimento é o combustível da inovação. Por quê? Porque a gestão do conhecimento ela vai trazer ferramentas para ter ambientes colaborativos, onde você vai despertar ali a troca de ideias, você vai facilitar essas conversas, vai facilitar essa troca de ideias, de conhecimento. Então, essa troca, essa constante ebulição do conhecimento gera inovação. Né? Porque aqui eu e você conversando sobre algum assunto técnico, ou nem necessariamente um assunto técnico, a gente aqui conversando sobre algo, de repente a gente tem um insight e fala, nossa, por que a gente não faz desse jeito? A gente pode fazer assim. É igual o pessoal fala aqui, eu estou fazendo recentemente um curso de inovação, para ter uma certificação de gestor de inovação, e um dos cases que trouxeram para a gente no curso foi sobre a Ford, como a Ford desenvolveu a EcoSport. Né? A EcoSport ela foi desenhada num guardanapo. Disse aí que tem um museu da Ford aí que tem esse guardanapo guardado, porque os dois engenheiros num happy hour
conversando, eles começaram a trocar ideia porque eles estavam pensando, eles foram desafiados a trazer um produto que superasse, se não me engano, na época era aquelas caminhonetes grandes que hoje em dia você não vê mais, uma F1000 e coisa e tal, que fosse de uma maneira um pouco mais atraente e que conseguisse entrar no mercado, né, mais mediano. É aí que veio a ideia da EcoSport. A EcoSport, se for para ver, é uma SUV compacta, menor. Então foi aí que surgiu, né, num happy hour, num desenho, num guardanapo, que aí veio todo esse projeto, né? Então, a gestão do conhecimento vai ajudar nisso também, né? Porque aí, no caso, foi uma ideia, assim, foi um insight que não foi algo formal, foi num ambiente informal. Então, a gestão do conhecimento ajuda a ter um ambiente informal, isso corporativamente, mas, ao mesmo tempo que é informal, com algumas direcionamentos para que você consiga facilitar essa troca de ideias, facilitar esse compartilhamento de conhecimento. Porque às vezes, André, eu tenho uma expertise, eu tenho um conhecimento, você tem outro. Às vezes, a gente trocando ideia sobre aquele problema, a sua visão com a minha combinadas vão trazer algo novo. E é isso que a gestão do conhecimento vai ajudar, vai juntar esses pontos, né, vai linkar esses fios para que a gente consiga ter, para acender a lampadinha da ideia, você juntando os dois fios de duas mentes diferentes, né? E no caso pode ser de muitas mais, né? Então é isso. Que bacana, nossa. Você explicando essa parte, Thiago, de gestão do conhecimento, parece tão óbvio agora, né? Parece ter algo tão do cotidiano, mas não sei. A não ser os ouvintes, pelo que eu já passei em algumas empresas e a trajetória que eu tive, isso não estava tão claro nas empresas. Gestão de conhecimento hoje, ela já está bem disseminada no mercado ou não? Existem alguns segmentos que já dominam isso há muito tempo e ainda ela está começando a engatinhar em outros segmentos. Olha, hoje eu vejo que é muito mais falado sobre o tema. Quando eu comecei a estudar, não eram todas as empresas que se falavam. Ainda hoje, muitas não se falam sobre isso. É muito comum você ver esse termo em empresas que desenvolvem tecnologia. Empresas que têm uma engenharia forte, né? Então, por exemplo, se a gente para e pensa, por exemplo, a Embraer. A Embraer, para mim, é um dos melhores cases que tem de gestão do conhecimento. A Promon também, vejo como um case maduro. Na verdade, a Promon faz gestão do conhecimento antes de existir o termo gestão do conhecimento. Uau. Porque a Promon é uma empresa de engenharia, se não me engano, remoto, fundada em 1960, na década de 60, se não me falha a memória, tá, gente? Posso estar falando bobagem, não me lembro agora exatamente, mas, salvo engano, foi na década de 60. E desde lá, por ser uma empresa de engenharia, foi-se pensado em maneiras de você compartilhar o conhecimento entre as equipes, e você multiplicar aquilo que está sendo desenvolvido, aquilo que está sendo projetado. Forte dele, se não me engano, é a engenharia civil, mas de multiplicar isso. Então, isso está na cultura da empresa. Então, quando veio o termo gestão do conhecimento, no finalzinho das décadas de 80, comecinho da década de 90, né, que, na minha opinião, são os pais da gestão do conhecimento, que é o Nonaka e Takeuchi, que são dois japoneses, por sinal, nas minhas recomendações, depois eu vou falar um pouco sobre eles, né, sobre o livro deles. E então, assim, ali começou-se a falar sobre o que era, começou-se a falar, usar-se o termo gestão do conhecimento, né? Mas é isso, tem muitas empresas que não fazem isso ainda, ou se fazem, não chamam de gestão do conhecimento, porque isso é algo comum em gestão de projetos, isso é uma prática de gestão do conhecimento que é coleta de lições aprendidas. Então, toda empresa que tem um PMO, que tem profissionais que passaram ali pelo PMI, eles vão fazer lições aprendidas nos projetos. Isso é uma prática de gestão do conhecimento, né? Você tem um repositório informacional ali, digital, de onde você coloca, você arquiva conteúdo, isso também, de certa forma, faz um pouco parte de gestão do conhecimento. A gente não pode confundir gestão do conhecimento com gestão da informação, porque a gestão da informação, ela está preocupada com o papel, ela está preocupada com um relatório, ela está preocupada com a informação de fato.
né, que a gente chama também de conhecimento explícito, que é um documento, um relatório, é algo que está explícito. Mas a gestão do conhecimento ela vai mais além. Ela está preocupada não só com esse conhecimento explícito, mas também com o conhecimento tácito, que é o conhecimento derivado da experiência, da vivência e daquilo que a pessoa adquiriu ao longo do tempo. Então, a gestão do conhecimento, a gente fala, né, eu costumo falar isso, que a gestão do conhecimento sem as pessoas é gestão da informação. Então, quando você coloca o fator humano, é gestão do conhecimento. Porque você capturar, principalmente esse conhecimento tácito, é algo que não é tão simples, é algo que não é tão fácil. Então, às vezes você observa, assim, vou dar um exemplo assim bacana de conhecimento tácito. Você vai para outra escola, você está adquirindo aquela enxurrada de conhecimento explícito, placa disso, placa daquilo outro, lei de sei das quantas, e aí você vai tirar a sua habilitação. No começo ali, logo que você tira, né, você dirige o carro duro igual um robô. Com o passar do tempo, você vai criando memória muscular, você vai ficando mais à vontade, tem aqueles que coloca o banco encostado no banco do carona lá atrás, e você já começa a ter um pouco mais de tranquilidade para dirigir. E aí a sua experiência vai chegar num ponto que você está no trânsito, você já sabe, esse cara vai me fechar. E aí você segura, o cara não está dando seta, você segura, o que acontece? O cara te fecha, o cara entra na sua frente. A pessoa entra na sua frente, você fala, eu já estava pressentindo, mas não é. É porque você passou por essa experiência tantas vezes e você já, opa, o cara vai me fechar. Ou você fala, esse motoboy vai entrar na minha frente, deixa eu segurar. E dito e feito, você percebe que você acabou de evitar um acidente, por quê? Porque você adquiriu essa experiência. E como é que você explica para uma pessoa, vou explicar para você, André, como é que eu vou explicar para você, falou, olha, quando o cara fizer isso, ele vai te fechar. Eu não consigo explicar, é um feeling meu da situação. É igual tomar um choque. Se enfiar o dedo na tomada, se eu virar pro meu filho Miguel, eu falo, Miguel, a sensação de tomar o choque é assim, mas ele só vai saber o dia que ele tomar um choque. Tomar um choque. Ele não tome. Então é assim, né? Esse conhecimento tácito é isso. Ele é difícil de você conseguir transmitir para outra pessoa. Então por isso que é importante esses ambientes de colaboração, porque quando você coloca dois profissionais para trabalharem juntos, querendo ou não, a convivência, tem certos aspectos da convivência que um começa a aprender com o outro pela observação. Não é nem tanto pela fala, é por você observar. Né? Isso é engraçado, a gente pode observar nos filhos. Você vê que o filho ele reproduz atitudes do pai e da mãe, não porque você foi lá e falou, mas porque ele te observou fazendo. Então, verdade. O conhecimento tácito tem muito a ver com isso também, né? De você aprender por observar. Que bacana, uau! Agora ficou muito mais claro a questão de gestão de conhecimento, né? E essa diferenciação entre gestão de conhecimento e gestão de informação foi sensacional, onde entra o fator humano aí, né? Que é justamente esse conhecimento tácito. É muito interessante esse feeling, né? Sobre as coisas. Uau! Gestão de conhecimento, então, se você não tem implementado ou se a sua empresa não tem, eu acho que vale a pena você se atentar a isso. E, Thiago, fala um pouquinho mais sobre isso aí, quando você se envolveu. Então, você fez um curso e se envolveu aí com a sociedade brasileira, né, de gestão de conhecimento? Isso. E aí foi através deles que você conseguiu essa nova oportunidade que você tem hoje, que você está atualmente trabalhando? Mais ou menos. O que acontece? Eu comecei a me engajar ali na SBGC, fazer trabalhos voluntários, e aí a gente começou a implantar a nossa gestão do conhecimento na Vibras. A gente começou a estabelecer algumas métricas, começamos a estabelecer algumas práticas, mapeamos os conhecimentos relevantes da engenharia, porque como eu trabalhava na engenharia, nosso projeto piloto dentro da Vibras foi na engenharia. Então, a gente começou a implantar, identificamos os conhecimentos relevantes para o negócio da engenharia, fizemos uma coisa que foi muito legal, que era o mapeamento de prontidão, que era o que? Você cruzar esses conhecimentos que você precisa com aquilo que você tem. Qual o nível de maturidade técnica do meu corpo de profissionais? Então, você cruzava isso, você tinha uma matriz, você tinha um que a gente chamava de mapeamento de prontidão. Então, você conseguia ver o que você precisava de conhecimento com aquilo que você tinha. E depois, nós desenvolvemos internamente dentro da empresa lá, eu e uma colega, uma metodologia de mapeamento do conhecimento crítico. Então, a gente identificava os conhecimentos relevantes,
identificava as pessoas, e aí, juntando esses dois, o que a gente fazia? Então, a gente desenvolveu essa metodologia que basicamente é aquilo que eu falei da gestão de riscos. A gente aplicou alguns elementos de gestão de risco na hora de fazer essa análise desses conhecimentos. Então, a gente conseguiu, de uma maneira bem visual, identificar qual conhecimento estava mais crítico. Então, o que acontece? Por a gente ter desenvolvido essa metodologia, essa maneira de identificar os conhecimentos, a gente começou a apresentar isso em congressos, né, e ainda engajado na SPGC, e eu tive a oportunidade de participar de um congresso que foi o KM Defesa, que foi o Congresso de Gestão do Conhecimento de empresas ou de organizações do setor de defesa para falar de gestão do conhecimento, né? Então, eu, na ocasião, até dividi painel com o meu atual gestor hoje, né? Então, ele apresentou o case Amazul, eu apresentei o case da Vibras. Então, ali, eu fiz esse network, e aí, uma colega hoje de trabalho, também voluntária na SBGC, estava organizando um fórum. E aí, nessa organização desse fórum, eu me prontifiquei a ajudar, né? Ela até perguntou na comunidade prática se alguém podia ajudá-la, ninguém se prontificou, eu falei, não, eu te ajudo, vou te ajudar. E aí, nessas indas e vindas da organização desse trabalho que a gente estava fazendo na SBGC, eu comentei com ela sobre a situação que eu estava vivendo na empresa, porque hoje, infelizmente, a Vibras está passando por uma recuperação judicial, N fatores aí que estava um momento complexo de atraso de salário, coisa e tal. Então, eu conversei com ela, comentei, nossa, eu estou procurando aqui outra oportunidade. Aí ela falou assim, olha, pode ser que eu saiba, mas eu não posso dizer que eu sei. Então, na ocasião, ela brincou assim comigo, né? E aí, depois desse contato, eu mandei um currículo para a empresa, e aí eu fiz todo o processo seletivo. E, ou seja, esse trabalho voluntário me abriu essa porta, né? Então, o fato de eu ter dividido o painel com o meu atual gestor, ou seja, eu já mostrei o meu trabalho ali, mostrei o que eu era capaz, do que eu fiz, do que eu pude fazer, e também o fato de eu estar engajado em um trabalho voluntário, de eu estar ali, como eu disse, você falou da gente ajudar em generosidade, que é o quê? Às vezes a gente pensa que ser uma pessoa generosa é só questão de financeira, de dinheiro. Sim. Não é, é de tempo, é de atenção, de você estar sempre disposto a ajudar. Isso também é um tipo de generosidade, né? Você ser generoso no seu tempo. Então, isso me abriu portas também, né? De eu poder contribuir e ajudar as pessoas, né? Então, eu mostrei o meu trabalho e as pessoas viram que eu estou engajado em querer contribuir, em ajudar, né? Então isso me abriu essa porta atual de emprego. Que bacana. E hoje você faz o que lá? Hoje focado total em GC? Isso, hoje é focado total em gestão do conhecimento. Lá na Vibras, eu trabalhava parcialmente, eu posso dizer. Na verdade, chegou um tempo que eu trabalhava 70-30, porque durante muito tempo eu dividi minha atenção entre gestão do conhecimento e gestão de projetos. E conforme foi criando o corpo, meu antigo gestor, o Celso, ele começou a pegar algumas atividades minha de gestão de projetos e passar para outros para que eu pudesse focar mais em gestão do conhecimento. Só que ali, hoje na Amazul, não. A gestão do conhecimento, a gente tem uma diretoria, que é a diretoria de gestão do conhecimento e pessoas, e aí eu fico dentro da gerência de gestão do conhecimento. Então nós temos uma área exclusiva para falar de gestão do conhecimento. E por quê que justifica a gente ter uma área de gestão do conhecimento? Porque tem empresas que não têm uma área. Tem alguns profissionais em cada setor que trabalham ali juntos para que a gestão do conhecimento aconteça. No meu ponto de vista, isso não é o melhor dos mundos, não, porque fica um pouco pulverizado. Entendi. Quando você tem uma área responsável, que a gente brinca, né, pendurar o guiso no pescoço do gato, então quando você dá uma responsabilidade para um setor, para algumas poucas pessoas para tocar aquilo dentro da empresa, aquilo ganha corpo. Então, hoje ali, por que justifica ter uma gerência de gestão do conhecimento? Porque a gente atua em diversas áreas da Marinha, né, porque a Amazul é uma estatal, né, e ela se reporta ao comando da Marinha. O meu gerente, ele é um militar da reserva. Então, o que acontece? Nós entramos em diversas áreas da Marinha afeitas ao programa nuclear brasileiro e programa nuclear da Marinha, né, que principalmente desenvolve o submarino nuclear.
Só abrir um parênteses aqui, que o submarino nuclear não quer dizer que ele tem uma ogiva nuclear, não. É só que o motor dele é movido à energia nuclear. Entendi. Ele é um submarino convencional movido à energia nuclear. Então, a Amazul, ela tem braços em diversas organizações militares. Então, nós entramos em diversos setores dessas organizações militares para implantar a gestão do conhecimento. Dentro da Amazul, a gente atua como se fossem consultores de gestão do conhecimento. Porque conforme a Marinha vai indicando áreas para a gente, nós entramos e implantamos a metodologia. A Amazul, ela tem uma metodologia consagrada de gestão do conhecimento. Ela foi premiada essa metodologia, então é uma metodologia bem robusta. Então, nós entramos nos setores e implantamos essa metodologia, ensinamos as pessoas da área a fazer gestão do conhecimento. Então, é um trabalho bem abrangente e bem grande. Uau! Então, a própria Amazul, ela tem uma metodologia própria dela, que é bem robusta. Então, você já teve essa experiência com essa nova metodologia, assim como você, aquela que você criou, implementou e aquelas que você também aprendeu através dos cursos. Então, existem várias metodologias conforme cada segmento, conforme cada área, conforme cada profissional ou empresa que você consiga encaixar isso de forma adequada. É igual gestão de projetos, né? Você vai atrás lá de adquirir um certificado lá de PMP, né? O PMI, e o próprio PMBOK, ele é um guia de boas práticas. Entendi. Tudo que está ali, você não vai pegar tudo que está ali e implantar na empresa. Você vai adequar com a sua realidade, vai adequar com o seu dia a dia, com a cultura da empresa. Então é a mesma coisa com a gestão do conhecimento. Você pode pensar boas práticas, ir atrás de cases de sucesso, e alguma coisa você vai, ou outra você vai replicar. Eu vou dar um exemplo. No início, nós fizemos muito benchmark com a Embraer, quando eu estava implantando na Avibras. E algumas coisas a gente adaptou do modelo deles, que era, por exemplo, mapeamento do conhecimento relevante, mapeamento da prontidão, mapeamento do conhecimento crítico, a maneira foi desenvolvida por nós. Mas esses dois itens, a gente aprendeu com eles, né? A gente fez benchmark e adaptou para o nosso contexto. Mas, por exemplo, eles têm uma coisa que é muito forte lá, que na Avibras não deu certo, que foi a comunidade de prática. Que é um grupo de profissionais. Por quê? Porque enquanto a Avibras chegou a ter no máximo ali 1.800 funcionários, a engenharia chegou a ter quase 400, a Embraer, só a engenharia dela, se não me falha a memória, era mais de 1.000 profissionais. Então, a comunidade de prática, você precisa ter um número grande de pessoas para que você consiga ter conteúdo, para ter ideias, pessoas para discutir os problemas. Então, isso foi uma prática que não deu certo. A gente até tentou implantar dentro da Avibras, né? Mas não foi em frente, porque você não tinha quórum. Então você não tinha pessoa suficiente para conseguir levar aquilo em diante. Né? Então, o que a gente fazia? A gente implantava algumas outras ferramentas de facilitação para reuniões de trabalho. Então, a comunidade de prática foi o que não foi para frente. Mas, como eu disse, em outras empresas isso é forte. Então, tudo depende do contexto. Né? Você tem que adaptar. Primeiro, um dos primeiros passos da gestão do conhecimento é você olhar toda a estrutura da empresa, você analisar a cultura organizacional, você analisar os objetivos estratégicos de negócio da empresa, e aí você alinha a gestão do conhecimento com esses objetivos. Então, e aí você adapta de acordo com a necessidade da empresa. Uau, que interessante, hein, Thiago? Caramba, uau! É muito profundo a questão de gestão de conhecimento. E aí, seguindo um pouquinho o que a gente vai falar aqui, eu queria ouvir de você aí um pouquinho quais são os valores que te guiam aí, né? Tanto em sua vida pessoal e profissional, que fazem refletir aí na sua trajetória. Bom, eu acho que alguns valores fundamentais, né? Acho que é honestidade. Eu acho que você falar sempre a verdade, ser honesto. Tem gente que acha que ser honesto é falar o que vem na cabeça. Não é falar o que vem na cabeça. É você não mentir. Né? Acho que tem maneiras e maneiras de você agir e falar. Então, é você ser honesto, acho que valores que me guiam é proatividade, é não esperar os outros me mandar fazer algo, não é, opa, eu tive uma ideia, deixa eu colocar em prática. Então, eu estou sempre pensando coisas novas, né? Porque eu acho assim, quando a gente identifica que nós estamos no nível de maturidade,
é que a gente identifica que o valor do nosso trabalho não está na quantidade que nós entregamos, mas na qualidade e no como nós entregamos. Né? Então, eu não preciso entregar 10 coisas, eu posso entregar uma única, muito bem feita, muito relevante, que vai trazer valor para o negócio da empresa. Né? Então, eu acho que ser proativo tem um pouco disso aí também. Né? Acho que para quem trabalha com gestão do conhecimento é fundamental curiosidade para você buscar, aprender, desbravar, porque quando você fala de gestão de projetos, você vai achar muito material, mas você vai achar muito, você vai uma enxurrada de material. Agora, a gestão do conhecimento, hoje em dia você acha bastante, mas não é tanto assim. Você não tem tantos cases de sucesso, você vai achar. Mas comparando, por exemplo, com algo que, por exemplo, gestão de projetos, você vai achar muito. Então eu preciso ter curiosidade para buscar, para conhecer pessoas, participar de eventos, de aprender, de ver o que as pessoas estão falando sobre o assunto, né? E eu acho que outro valor que me guia também é ser solícito, né? Eu estar sempre disposto ali a ajudar, e principalmente a falar de gestão do conhecimento. A pessoa fala assim, nossa, eu estou no plano de gestão do conhecimento da minha empresa, ou eu estou ali trabalhando com isso, eu estou implantando ali, você não pode me dar algumas dicas? Você não pode me dar fazer um benchmark com vocês? Meu, a gente está sempre aberto, né? Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre isso, né? Então, por exemplo, quando você me convidou para participar do podcast e falar de gestão do conhecimento, para mim isso é prazeroso, falar de gestão do conhecimento, que é algo que eu gosto, né? É um tema que me atrai, e é algo que eu gosto, que é partilhar o meu conhecimento. Porque a gente que trabalha com gestão do conhecimento, a gente não pode ser hipócrita, né? Falar que faz gestão do conhecimento e não partilhar o nosso conhecimento, né? Então, você partilhar as suas experiências também é gestão do conhecimento. Então, acho que você tem que viver aquilo que você fala, né? Acho que é fundamental. Bacana. E, Thiago, quais são os desafios e obstáculos que você teve aí nessa sua trajetória, que você pode pontuar aí, que te ressaltam a sua mente aí? Desafios e obstáculos, eu acho assim, um pouco no começo, foi como eu disse, né? Foi em relação à minha autoestima, né? De eu enxergar que eu era capaz. Então, acho que um momento assim de virada de chave, André, foi quando eu vi, não, eu sou capaz, eu posso, eu consigo. A partir do momento que alguém acreditou em mim e me fez passar a acreditar em mim mesmo. Então, eu acho que a chave para você ter uma mudança, para você ascender na sua carreira, é você começar a acreditar no seu potencial. É você não se contentar com o pouco. É falar, não, eu não vou me contentar com isso daqui, eu posso mais, eu vou me esforçar, vou estudar, vou me dedicar. Né? A gente não pode só confundir o seguinte, né? Eu me tornar arrogante e falar assim, não, eu posso, isso aqui não sou digno disso aqui, não é isso, cara. Você fazendo o seu no dia a dia com excelência, as portas automaticamente abrem, que é a lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. Então, se você planta um trabalho bem feito, se você planta um trabalho com excelência, portas vão ser abertas. Você vai colher frutos disso. Isso é fato. Agora, se você não se dedica, se você não estuda, se você não se empenha, eu sinto dizer que dificilmente uma porta daquela extraordinária vai ser aberta para você. Então, eu acho que isso aí é fundamental. E no que diz respeito à gestão do conhecimento, eu acho que um dos maiores desafios que se tem é o engajamento das pessoas. Porque você precisa, no que se diz respeito à gestão do conhecimento, mostrar valor não só para a alta direção e para a média liderança. Isso normalmente você consegue mostrar facilmente. Os gestores normalmente, na grande maioria dos gestores, ele vem com bons olhos a gestão do conhecimento, porque eles percebem que isso vai trazer resultados positivos para o setor, para a empresa. Agora, o desafio é você conseguir trazer para as pessoas, que a gente fala para os usuários do conhecimento, né, para os empregados, né, ou para os, como é que o pessoal costuma usar o termo? São os empregados do conhecimento, né, os trabalhadores do conhecimento. Esse é o termo que algumas literaturas trazem, né, que são as pessoas que estão ali no dia a dia compartilhando conhecimento. Então, você precisa mostrar para as pessoas de que a gestão do conhecimento não vai trazer benefício só para a empresa, mas para eles também.
crescimento deles como profissional, um crescimento de conhecimento, de experiência, porque quando você senta ali para ouvir um profissional que tem 30 anos a mais de experiência que você nessa área que você está começando, essa pessoa vai te dar uma enxurrada de conhecimento, Sim. de experiências que você jamais nem imaginou. Então eu acho que você conseguir mostrar esse valor para os usuários, para os trabalhadores do conhecimento, eu acho que é fundamental e é um desafio grande, né? A gente enfrenta isso constantemente na Amazul, enfrentamos isso na Vibras. É um trabalho diário e constante de você mostrar esse valor para as pessoas da gestão do conhecimento. Uau, que bacana. E, Thiago, nosso quadro especial agora, eu quero aí ouvir de você algumas indicações aí, seja livro, séries, filmes, documentários, ou até mesmo pessoas de referência aí. Pode ser tanto na parte de gestão de conhecimento aí da sua trajetória profissional, ou também que agregue no pessoal das pessoas. Bom, pensando aqui em... Deixa eu pegar minha colinha aqui, eu fiz uma colinha dos livros aqui, ó. Pessoas que eu admiro bastante, né? Como eu disse no começo, o meu avô, né? O Celso, que foi meu antigo gestor, né? Então, os dois principalmente, né? O meu avô ajudou, né, a forjar o meu caráter, o Celso me direcionou para um caminho para descobrir a minha potencialidade. Então, essas duas pessoas foram fundamentais na minha trajetória. Aí tem outras duas pessoas que eu admiro bastante, que pela sua relevância e por aquilo, pela história deles, né? Um deles é o Cristiano Ronaldo, porque o que acontece? Muitos jogadores têm assim talento. Ele não tinha esse talento igual, por exemplo, o Neymar, o Messi tem, mas ele tem algo que esses outros dois têm um pouco, mas não tanto quanto ele, que é disciplina, determinação, né? E garra para ir longe. Ele colocou uma coisa na cabeça que ele ia ser um baita jogador de futebol. E aqui eu não estou entrando no mérito das atitudes, mas eu estou falando do fato dele chegar onde ele queria. Ele botou uma coisa na cabeça dele e falou: não, eu vou ter disciplina, eu vou ter constância nisso aqui e eu vou alcançar aquilo ali. Ele alcançou. Né? Então hoje ele é um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Então, porque ele uniu isso. Então, nesse quesito de disciplina, de determinação, ele é uma inspiração. E outra pessoa também que para mim é uma inspiração é o Carlito Paes, né? Ele, cara, ele é um homem assim de uma visão extraordinária, né? Ele, além de ser um líder inspirador, né, que inspira pelo exemplo de vida, ele entrega aquilo que ele vive. Você vê nas atitudes, você vê no dia a dia, você vê no que ele faz, que ele de fato ele vive uma vida alinhada com Deus, e ele está ali, e ele é um líder de verdade. Ele, assim, quando você pensa em um quesito de liderança hoje, eu não vejo outra pessoa, para mim, referência em liderança na atualidade para mim, Thiago Luiz Ribeiro. Você pode falar que as pessoas podem dizer que existem outros, mas quesito liderança, acho que ele é um dos que eu mais admiro hoje em dia. E pensando assim em livros, eu fiz uma listinha, Andrew, mas aí eu vou aprofundar em apenas um. Mas são livros que marcaram a minha trajetória, tá? O primeiro, um deles aqui, é o Gestão do Conhecimento, do Nonaka e do Takeuchi, que eu comentei anteriormente. Ele é o livro que abarca, assim, boa parte dos conceitos do que é gestão do conhecimento, né? De como o conhecimento se transforma dentro das organizações, né? Fala sobre esse lance do conhecimento tácito, explícito, como ele se transforma. Então, é um livro muito bacana de gestão do conhecimento. Outro livro que marcou muito a minha trajetória é o Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller, porque ele traz algumas reflexões, né? A gente vive nessa era do ceticismo, então ele traz reflexões profundas e filosóficas sobre fé, sobre o cristianismo. Então é um livro muito bom, que eu li recentemente. Outro livro também que impactou em mim é o Liderança que Prevalece, do Carlito Paes, né? A Bíblia também, obviamente. Derrote Mamon, de Fabiano Ribeiro, que é um livro que fala sobre finanças, né? É um livro muito bom sobre finanças, para que você aprenda a administrar bem suas finanças. Então, acho que tanto para a nossa vida profissional quanto para a nossa vida pessoal, a gente precisa saber administrar nossas finanças. Então, esse livro é um livro muito bom.
Comece pelo Porquê. Esse livro, eu acho assim, do Simon Sinek, é um livro muito bom, que traz insights assim, espetaculares. Quando a gente fala de inovação, ele traz algumas coisas, ele traz uma vertente da inovação que é você inovar pelo conceito, você inovar pelo significado. Então, quando você começa pelo porquê, você traz algumas, né, o livro fala sobre isso, sobre você trazer algumas reflexões à tona, de você não chegar falando assim, não, porque o meu produto é melhor, porque o meu produto é isso, não, mas por que eu estou fazendo isso? Por que isso faz sentido? Então, esse livro é muito bom, um livro que eu recomendo. E agora, assim, para mim, o melhor de todos que eu li, que impactou a minha vida pessoal de uma maneira assim, sem precedentes, que eu posso dizer, é Os 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Por quê? Você vai falar, poxa, mas 5 Linguagens do Amor? Eu falei, cara, esse livro, ele serve tanto para você na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Mas linguagem do amor? Sim. Porque o livro traz um conceito de que todas as pessoas têm um tanque de combustível. E todas as pessoas fornecem um combustível. E aí ele fala quais são as 5 linguagens do amor. Ele fala sobre o tempo de qualidade, sobre atos de serviço, que é você fazer algo para outra pessoa, palavras de afirmação, que é você elogiar, que é você de fato, aí já diz, palavra de afirmação, você afirmar a pessoa, palavra de afirmação. Deixa eu ver a minha colinha aqui. Toque físico e presentes. Então são esses 5. Então o que acontece? Cada pessoa tem um tanque que precisa ser preenchido. Você não vai abastecer gasolina num carro a diesel. Sim. Se você tentar abastecer, ou você vai estragar o carro, ou o carro não vai sair do lugar. Então, o que acontece? É sobre isso. Então, dentro do meu casamento, dentro dos meus relacionamentos, a partir do momento que eu comecei a identificar qual é a linguagem de cada pessoa, você começa a falar nessa linguagem com essa pessoa, principalmente na questão matrimonial, isso deixa você preenche o outro. Né? No meu caso, eu preencho a minha esposa porque eu identifiquei dentro do livro qual era a linguagem do amor dela. E ela lendo, ela identificou qual era a minha linguagem. Então, ou seja, eu não tem como eu dizer que eu não me sinto amado, assim como ela também fala que ela não tem como dizer que ela não se sente amada. Por quê? Porque um aprendeu a comunicar na linguagem do outro, que são diferentes. Então, e nem sempre a linguagem que preenche o tanque do outro é natural para você. Então você precisa aprender, né? Não é você ser falso, não é isso, mas é você aprender, você ser intencional em falar a linguagem do outro. Então, isso serve no ambiente de trabalho. Né? Então, às vezes, você tem ali um colega que às vezes não aceita bem uma crítica. Fez um trabalho, uma crítica construtiva, a pessoa não aceita. Ela leva para o lado pessoal. Por quê? Porque com certeza a linguagem do amor dela é palavras de afirmação. Então, primeiro, o que você faz? Você elogia. Não, porque isso aqui ficou muito bom, porque isso ficou legal, porque isso que você fez, nossa, ó, perfeito isso aqui. Mas o que você acha da gente fazer um ajuste aqui? O que você acha da gente mudar isso aqui na apresentação? Como é que você vê isso? Você entendeu? A pessoa já não fica tão resistente. Então, você identificando, tem até um livro, uma versão desse livro que é para o ambiente de negócios, né? Então, você identificar nos seus colegas, na sua equipe, qual é a linguagem que cada um fala também, isso pode ajudar no relacionamento interpessoal. Então, esse livro para mim foi assim um divisor de águas, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Uau. Thiago, muito obrigado pela generosidade de compartilhar conhecimento, sua expertise e sua trajetória, né? Tanto de vida quanto profissional. Realmente aqui foi de explodir a cabeça. Eu creio que os ouvintes, quem está vendo aí, também foi algo muito interessante, um aprendizado novo, mas algo que ele também vai guardar aí no repertório, que pode servir para ele hoje no ambiente de trabalho ou posteriormente, em algum momento que ele tiver contato com isso. Quero agradecer de novo pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pela sua disposição. Foi muito gratificante te ouvir, né, e ter esse bate-papo contigo. Eu que agradeço o convite, como eu disse no começo, para mim é uma honra, uma satisfação imensa poder contribuir com esse projeto. Fico feliz do convite e me sinto honrado de verdade de poder fazer parte desse projeto. Para mim
É muito bacana ver esse projeto seu, Andrew, alcançando novos patamares. Eu fico muito feliz mesmo com isso e contente por poder fazer parte disso. Honrado. Que bom. Obrigado. Eu que agradeço. E aí, pessoal? Se aí você, depois de todo esse bate-papo, você ainda não curtiu, não comentou e nem sequer compartilhou, você tá de brinquedo comigo, né? Então, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Eu quero ouvir seu comentário aqui, tá? Até o próximo, gente. Grande abraço!